Quando falamos de Nova York, o Touro de Wall Street é um dos locais mais lembrados, tanto por investidores quanto por turistas em geral. Dizem que esfregar a mão no seu focinho, chifre ou testículos atrai sorte e prosperidade. Mas você sabe qual é a história por trás dessa escultura? Eu sou a Juliana Benvenuto, coordenadora de treinamento e conteúdo na Avenue, e nesse segundo episódio da série Lendas do Mercado, vamos falar sobre a resiliência, a recuperação e a força do mercado americano, além de visitar um dos bancos de investimentos mais tradicionais aqui dos Estados Unidos, o Goldman Sachs. Para contar a história do touro, é preciso voltar até o fatídico dia 19 de outubro de 1987, conhecido como Black Monday ou Segunda-feira Negra. A data marca a maior queda diária registrada na Bolsa Americana, quando o índice Dow Jones despencou 22,6%. O fato é que quase 40 anos se passaram e até hoje ninguém sabe explicar ao certo qual foi a principal causa do crash de 1987. Alguns falam que o colapso foi provocado por uma bolha iniciada em 1982 em meio a uma enxurrada de junk bonds, títulos de altíssimo risco, emitidos por empresas com estratégias agressivas de crescimento por meio de aquisições. Já outros citam uma tendência de queda de preço das ações somada à utilização do Program Trading, ferramenta de execução rápida de operações que se popularizava junto ao uso de computadores pessoais. Também costumam ser mencionados fatores secundários, como o aumento da taxa de juros americana e uma crise de confiança em relação ao dólar após quedas nas bolsas asiáticas, principalmente a de Hong Kong. Enfim, era esse o cenário geral no final dos anos 80, quando o artista italiano Arturo de Modica decidiu presentear Wall Street, instalando o touro, que está aqui atrás. Pausa para falarmos um pouco sobre a obra em si, inspirada na escultura O Touro e o Urso, que fica localizada em frente à Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. No jargão do mercado financeiro, o touro representa momentos de alta, já que o animal ataca com o seu chifre de baixo para cima. É daí que vem a expressão bull market para simbolizar o otimismo e a expectativa de alta das ações. Por sua vez, o urso representa o momento de queda das ações, já que a sua pata derruba o alvo de cima para baixo, arremessando-o para o chão. Desse modo, o termo bear market simboliza uma fase ruim ou pessimista para os negócios. Assim, Arturo de Modica decidiu recriar parte da escultura original para homenagear a coragem e a força dos americanos em situações de crise. Pesando mais de 3 toneladas de bronze e medindo 5 metros de comprimento, a obra foi batizada de Charging Bull e custou cerca de $350 mil em valores da época. Mas eu tenho uma curiosidade para te contar. Você sabia que o touro foi instalado em frente à Bolsa de Nova York, em Wall Street? Como você pode ver, essa aqui é a Broadway Street e a escultura se encontra ao norte do Parque Bowling Green. Acontece que, como a obra foi instalada sem a autorização da prefeitura, ela chegou a ser apreendida pelas autoridades, mas acabou sendo recolocada aqui, a 2 quadras de distância do local original, após reação popular. Outra escultura que faz parte do roteiro de visitação aqui em Wall Street é a da Fearless Girl, ou Garota Destemida, criada pela artista uruguaio-americana Kristen Visbal e fruto de um projeto idealizado por uma agência de publicidade. A estátua de bronze amanheceu às vésperas do Dia Internacional da Mulher de 2017
em frente ao Charging Bull, simbolizando a luta pela igualdade de gênero no mercado de trabalho e a representatividade feminina em cargos de liderança corporativa. Em 2018, a obra foi levada aqui para frente da Bolsa de Valores, onde permanece até os dias de hoje. E colado aqui ao Financial District fica o bairro de Battery Park City, sede de outra lenda do mercado financeiro, o banco de investimentos Goldman Sachs, tema central desse episódio. É comum ouvirmos declarações como: os presidentes norte-americanos passam e o Goldman Sachs continua, ou que o Goldman Sachs é o banco que governa o mundo para representar a importância da instituição para o mercado financeiro global. Apelidado de GS ou simplesmente The Firm, seu prestígio e poder impressionam, somando cerca de 3 trilhões de dólares em ativos sob a sua gestão. No entanto, a sua história difere de outras lendas do mercado por adotar um perfil extremamente metódico e prudente. Fundado em 1869 pelo alemão Marcus Goldman, as origens da instituição remontam à negociação de notas promissórias e de títulos imobiliários, além de atender a comunidade judaica. Após ser gravemente atingido pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929, o banco conseguiu se reinventar nas décadas seguintes e conduzir um dos maiores cases de IPO de todos os tempos, o da montadora Ford. Já nos anos 60, a relevância do banco era tamanha que o Goldman Sachs movimentava sozinho 50% dos títulos de dívida nos Estados Unidos. Em visita à sua sede, fomos recebidos pelo Daniel Lobo e pela Ken Tsitsi. Eles nos contaram um pouco mais sobre o legado da instituição junto ao mercado financeiro americano e global e falaram também sobre mercado. Desde a fundação em 1869, a Goldman Sachs se consolidou como uma das forças dominantes do mercado financeiro global. Através das décadas, a Goldman se consolidou como Full Service Investment Bank, atuando em diversas áreas do mercado. Hoje a gente tem escritórios em mais de 30 países. No final da década de 80, a gente criou a nossa área de Asset Management, a Goldman Sachs Asset Management, que hoje faz gestão de mais de 3 trilhões de dólares de ativos de investidores institucionais, pessoas físicas e corporativos. Esses ativos vão desde investimentos em caixa e renda fixa até investimentos em ativos alternativos. Hoje, a Goldman Sachs é dividida em 3 áreas principais. Primeiro, a nossa área de Global Banking and Markets, que engloba o nosso banco de investimentos, que é um dos principais do mercado, com as áreas de FIC e Equities, que são líderes em seus segmentos. Além disso, a gente tem a área de Asset and Wealth Management, onde a gente tem uma das principais áreas de Wealth Management no mundo, e a nossa asset, a DCM, que é uma asset que hoje tem gestão de mais de 3 trilhões de dólares. Além disso, a gente tem a nossa área de Platform Solutions. A cultura da Goldman Sachs é definida pela busca das nossas pessoas para entregar um melhor serviço através de inovação, colaboração e a busca pela excelência em todos os momentos. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que a gente acha normal que o investidor tenha o chamado home bias, e isso acontece no mundo inteiro, não só no Brasil. É completamente natural que o investidor se sinta mais confortável investindo nos ativos domésticos do que em ativos internacionais. Além disso, quando a gente pensa no Brasil, o histórico de taxas de juros muito alta faz com que a renda fixa no Brasil seja muito atrativa. E é natural que o investidor vá procurar esse tipo de investimento. Agora, quando a gente pensa em investimentos, uma das coisas principais que a gente precisa pensar é em diversificação. E quando tu investe apenas em um tipo de ativo, essa diversificação não está sendo feita perfeitamente. No final do dia, o portfólio diversificado é um dos passos mais importantes que o investidor deve considerar. Por isso que a gente acha tão importante esse movimento que está permitindo que os investidores brasileiros acessem de uma maneira fácil e prática os investimentos internacionais. Um segundo aspecto que eu acho importante nessa discussão de diversificação internacional é que quando a gente investe, a gente está pensando em casar o nosso ativo, que é o nosso investimento, com o nosso passivo, que são os nossos gastos. Hoje, o investidor brasileiro ele tem vários gastos deles, desde viagem, eletrônicos, educação, até combustível e comida, todos denominados em dólar. E quando a gente olha para o lado do investimento, o investimento está todo baseado em reais. Então, como é que tu garante que tu vai
que tu vai manter o seu poder de compra, sendo que todo o teu investimento está em real e todos os seus gastos estão em dólares. Braço do banco de investimento, a gestora Goldman Sachs Asset Management foi fundada em 1988, inicialmente especializada em títulos de renda fixa para fundos de pensão e instituições. Atualmente, oferece um amplo portfólio voltado para renda fixa, ações e alternativos, além de criptomoedas, destacando-se também na gestão de fundos de dívidas corporativas de mercados emergentes. A Ken Tse falou sobre o atual momento do mercado financeiro nos Estados Unidos e as expectativas para os próximos anos. Let me give you an update on the current stance of the U.S. equity markets. We've seen a lot of political uncertainty due to tariffs, but also some weak economic data. So for example, over the course of the last couple of weeks, we've seen weaker economic data come out in the form of weaker consumer confidence. So when you think about the S&P 500, it's been very exceptional for the last 15 years. The characteristics of the U.S. equity markets have been driven by U.S. exceptionalism, meaning solid fundamentals driven by strong earnings growth, particularly with profitable growth companies in technology. Now, moving forward, we do think that the S&P 500 can move higher by the end of this year, but certainly with a lot of uncertainty with policy and tariffs, that could actually bring some volatility and increase drawdown risk to the markets. We feel that investors this year came into the year very optimistic. What they were optimistic about were trends that have been transpiring for the last decade. U.S. equity markets have outperformed lots of other markets around the world, and I think the optimism was around that trend continuing through this year. However, what we do think is that investors also came too pessimistic, particularly about countries and also other asset classes that have traditionally underperformed the U.S. equity markets over the same course of the last decade. So from our perspective, we do think that what investors should be thinking about is diversification across the board. As we've seen year to date, we've seen a broadening out of market performance across the board. So diversification within a portfolio is very important. The interesting thing is, regardless of which country an investor is from, there always seems to be some sort of home country bias. Whether you're a Brazilian investor whose home country bias is Brazil, whether we're US investors where our home country bias could be the US, I think oftentimes investors tend to invest in countries and things that they're familiar with. Now, the downside to home country bias is that it tends to pull away from diversification benefits, meaning a lot of investors may be less attuned towards investing outside of the country that they reside in because they're less familiar in those regions or in different asset classes. So from our perspective, we do think that diversification is very important, whether you're looking at currencies, sectors, geographies, asset classes. It is an important component of a portfolio. We agree with Avenue's view that diversification in a portfolio is very important because diversification could potentially improve your return profile. It could potentially reduce your risk and also improve risk-adjusted returns, providing for a smoother ride within your portfolio. What that leads to is that your portfolio will not be greatly impacted by one asset class's negative performance. So we do see the value in diversifying across geographies. We do see the value in diversifying across capitalizations, from large caps to small caps. We do see the benefits of diversifying across asset classes, whether that's equity, fixed income, alternatives, public markets, and private. There's lots of ways to diversify a portfolio. The biggest mistake I think investors tend to make is trying to time the market. And being in the industry for over 25 years, I know it's very difficult to try to time the market even with the most seasoned investor. So for investors who are always looking for the perfect time to enter and exit the market, it's very difficult. No one has a crystal ball. A sede do Goldman Sachs se encontra a poucos metros do Museu e Memorial do 11 de Setembro, onde ficavam as torres norte e sul do World Trade Center, que foram destruídas no ataque terrorista de 2001. Inauguradas em 1973, as Torres Gêmeas contavam com 110 andares cada e abrigavam cerca de 35 mil colaboradores de 430 empresas de diversos setores, como montadoras, bancos e seguradoras. Ao todo, foram mais de 3 mil pessoas que morreram nos atentados coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Hoje, o espaço chamado de Ground Zero abriga
Um museu sobre a história do complexo, desde a sua construção. O memorial Reflecting Absence, formado por 2 quedas d'água nas mesmas localizações onde ficavam as Torres Gêmeas, com 10 metros de profundidade e cercados por placas com bronze com os nomes das vítimas. Surviving Tree, uma pereira de jardim que sobreviveu ao ataque e foi replantada no local como símbolo da resiliência da cidade. O Memorial Glade, monolitos que homenageiam os bombeiros e profissionais de salvamento envolvidos nos resgates, e a The Sphere, escultura em formato de esfera de 8 metros de altura e 25 toneladas que resistiu ao desabamento dos prédios e voltou a ser exposta no local como símbolo de esperança. Aqui no Ground Zero também encontramos o One World Trade Center, ou Freedom Tower, arranha-céu inaugurado em 2014, com 541 metros de altura ou 1.776 pés, numa referência clara ao ano de independência dos Estados Unidos. E agora vamos dar um pulo no The Oculus, uma estação que abriga 12 linhas de metrô e um centro de compras com lojas, restaurantes e espaço para exposições. Seu design remete a uma pomba saindo das mãos de uma criança, com 2 colunas que representam um par de asas. Já as suas janelas foram posicionadas para que nos aniversários dos ataques, nos horários exatos dos desabamentos, a luz do sol entre e ilumine diretamente o salão principal. Caminhar por Manhattan é se deparar com inúmeros símbolos que retratam não só a história americana, mas os desafios e obstáculos enfrentados pelo seu povo, sempre com muita resiliência, coragem e força. Os Estados Unidos são um país de superação e o mercado financeiro mantém vivo esse espírito a cada pregão. No terceiro episódio de Lendas do Mercado, vamos visitar a gestora JP Morgan em Midtown Manhattan. Não esqueça de ativar a notificação aqui do canal para ser avisado em primeira mão sobre o próximo vídeo e até lá!